Saber Direito desta semana é sobre direito autoral. As aulas abordam a proteção dos direitos autorais no espaço virtual, os direitos conexos, a transferência dos direitos patrimoniais do autor e muito mais. As aulas são com o professor Antônio Carlos Morato. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Meu nome é Antônio Carlos Morato e o nosso tema central é o estudo dos direitos de autor, do direito autoral, que basicamente envolve a análise tanto da legislação em vigor no Brasil, partindo do texto constitucional, artigo 5º, incisos 27 e 28, e também a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. O tema desta aula envolve a chamada transferência de direitos patrimoniais de autor. Por que transferência de direitos patrimoniais de autor? Porque os direitos morais não podem ser em nenhum momento transferidos, não são objeto de um contrato de direitos autorais. E nós temos isso no artigo 49, inciso 1º da Lei 9.610, porque justamente os direitos de natureza moral estão excluídos. Direitos morais, vale lembrar, que são previstos no artigo 24 da Lei 9.110, os direitos morais estão excluídos de qualquer forma de contratação. Então, eles não podem, de forma alguma, ser transferidos. O caso, por exemplo, do direito de paternidade relacionado à obra. Vamos lembrar que isso nem sempre ocorreu dessa forma, né? Aliás, no Código Civil de 16, um dispositivo muito criticado, e sobre o qual o conhecido jurista Clóvis Bevilacqua não tinha qualquer responsabilidade, porque foi uma emenda do Congresso Nacional, inseriram um dispositivo, que foi o 667, que tornava possível a transferência de direitos morais de autor, direito de paternidade. Então, até muitos brincam que durante aquele período várias músicas poderiam ser comercializadas e, inclusive, a composição, a autoria da composição de uma determinada música, e aí criou-se a figura do, entre aspas, compositor, ou seja, a pessoa que tinha recursos para comprar, entre aspas, né, a autoria de uma determinada música. Isso não é possível, já era um absurdo completo, né? Essa norma caiu em descrédito, ainda na vigência do próprio Código Civil de 1916, no entanto, durante um curto período de tempo foi utilizada. Posteriormente, com o advento da Lei 5988 de 73 e com a lei em vigor, a Lei 9.110, nós temos como algo absolutamente consensual o fato de que não é possível a transferência de direitos morais de autor. Da mesma maneira, eu não posso transferir a possibilidade de alterar a minha obra. Por quê? Porque é um direito intransferível. Posso até permitir que surja uma obra derivada, que é uma outra situação. Não é a minha obra, é uma obra que surgiu de uma obra pré-existente. A questão dos direitos patrimoniais de autor é de grande relevância. E por que é de grande relevância? Porque nós discutimos a questão tanto sobre o prisma das transferências que podem ocorrer à luz do direito de autor, o artigo 49 da Lei 9.110, como também o chamado contrato de edição, que está no artigo 53 da Lei de Direitos Autorais, como também podemos discutir novas formas de licenciamento que surgiram depois da popularização da internet, surgiram com o advento da sociedade da informação, e entre elas podemos citar o Creative Commons, que inclusive tem a sua importância histórica aqui no Brasil, porque durante um certo período de tempo foi seguido pelo Ministério da Cultura e também é seguido em vários sites governamentais. Não é uma forma de licenciamento inválida, cabe ressaltar aqui, mas é claro que também é uma forma que exige algumas cautelas, exige muita informação em relação a quem pretende optar pelo Creative Commons. Em relação à transferência de direitos patrimoniais de autor, nós podemos estabelecer, com base no artigo 49, uma subdivisão. Então, o artigo 49, ele traz justamente a questão da transferência
prevista da seguinte maneira no seu caput. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros por ele ou por seus sucessores a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito. E aí é interessante distinguir essas três modalidades previstas no artigo 49. Nós temos a cessão, temos a concessão e temos o licenciamento. Cabe lembrar, inicialmente, que quando falamos em cessão, concessão ou licenciamento, tratamos de bens de natureza incorpórea. Quando alguém se refere a um bem de natureza corpórea, concreta, tangível, a referência ao Código Civil, Lei 10.406 de 2002. Então, por exemplo, é possível comprar uma casa, é possível alugar um veículo, se eu for a uma locadora de veículos, né? É possível também, né, e é preciso salientar esse aspecto, é possível, por exemplo, emprestar uma casa ou emprestar o mesmo automóvel que eu citei como exemplo, a título gratuito. Isso recebe o nome de contrato de comodato, né? Só que, quando tratamos de bens incorpóreos, nós temos a cessão, a concessão e o licenciamento. Na cessão, existe uma transferência definitiva. Notem, isso é importante dizer, quando a cessão é definitivamente compreendida. Não adianta ter só o rótulo de cessão e, no bojo do texto, apesar de constar cessão, temos ali um prazo determinado para a exploração da obra. Porque a cessão envolve transferência definitiva de direitos de natureza patrimonial. A cessão ela pode ser total ou parcial. Eventualmente, eu posso dispor da minha obra para qualquer meio, e isso envolve a chamada cessão total. Equivaleria à compra e venda ou à doação, se nós falássemos de um bem de natureza corpórea. Agora, se falamos de cessão parcial, eventualmente há a possibilidade de transferência definitiva para um meio específico, por exemplo, o cinema, adaptação para a obra cinematográfica, e aquela cessão é definitiva. Ao contrário das outras formas, das outras modalidades. Na concessão, e um exemplo clássico é o do contrato de edição, que está previsto a partir do artigo 53 da Lei de Direitos Autorais, o contrato de concessão tem uma situação transitória, ele é temporário, né? E, sobretudo, ele envolve exclusividade. Por isso que não é possível, durante a vigência do contrato de edição, e nós podemos encontrar isso, por exemplo, no artigo 63 da Lei de Direitos Autorais, não é possível, durante a vigência do contrato de concessão, que um determinado autor transfira a outro editor, a uma outra editora, né, pensando aí do ponto de vista da pessoa jurídica, a possibilidade de editar aquela obra. Então, existe o quê? Existe exclusividade. Só aquele editor pode explorar durante determinado período de tempo. Isso, inclusive, faz com que nós possamos retomar um tema que foi desenvolvido nas aulas anteriores, que é a discussão entre titularidade originária e titularidade derivada. É importante não confundir uma situação com a outra. Eu falei há pouco de obra originária e obra derivada. Se nós imaginarmos a obra originária, sobre a qual já falei aqui, nós podemos ter, por exemplo, um livro que é transformado em uma obra derivada, que é um filme, não é? Então, um filme é a obra derivada, o livro a obra originária. Se compararmos com a situação, por exemplo, da tradução, na tradução há um original em inglês, por exemplo, obra originária. Tradução para o português, obra derivada. Mas aí entra um ponto importante. O que é o titular originário? Titular originário é igual a autor. Todo autor é titular originário. O tradutor, como é um autor também, ele transferiu para o português aquela obra que estava em inglês, ele é considerado como titular de natureza originária, considerado como autor. Só que ele trabalhou sobre uma obra de natureza derivada. E, retomando a questão da ideia de titularidade originária e derivada, como eu dizia, só o autor é titular originário. Quem pode ser titular derivado? Quem, por contrato,
adquiriu aquele direito, como o caso de um editor. Então, eu posso transferir, vou usar até um caso concreto, né, para não ficar usando exemplos alheios, mas eu, por exemplo, tenho 2 trabalhos, um trabalho sobre direito do consumidor, um outro trabalho sobre direito de autor, um editado pela editora Revista dos Tribunais, outro editado pela editora Saraiva. Durante a vigência do contrato de edição, o que acontece? Eu, mesmo como autor, não tenho a possibilidade de usar aquele trabalho. Em regra, quando falamos em obra impressa, o autor tem direito a 10% sobre o valor de capa. Onde está isso? Na lei? Não, é uma regra de mercado para a obra impressa. Nada impede, por exemplo, que se pactue um percentual diverso. Por exemplo, se imaginarmos livros que são editados de acordo com o Plano Nacional de Livro Didático. Às vezes, pelo volume de livros vendidos, às vezes chega a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o autor pode, até com vantagem, optar por um percentual menor, ter 2,5%, 3,5% sobre uma vendagem muito maior do que, por exemplo, quem recebe 10% sobre 1.000 exemplares impressos. Como também, se for um autor também de renome, ele pode exigir 15%, 20%. Em relação aos e-books, existe um percentual que pode chegar até a um nível mais alto. Pode chegar a 25%, 30%. Por quê? Porque não há o custo com as gráficas, o que existe em relação aos livros físicos. Também é importante lembrar que existe uma outra figura que eu não mencionei até agora, que é a figura do licenciamento. No licenciamento, existe a possibilidade que o licenciamento seja exclusivo ou não exclusivo. Por exemplo, se pensarmos em licenciamento que não envolve exclusividade, né, com um determinado licenciado. Isso acontece muito em relação a programas de computador. Programas de computador são equiparados, de acordo com a Lei 9.609 de 1998, e já existia uma lei anterior, de 1987, que seguia a mesma linha. Eles são equiparados, os programas de computador, às obras literárias. No entanto, o local de registro não é a Biblioteca Nacional, e sim o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Então, é importante que se diga o seguinte: em relação ao licenciamento, existem também situações de licenciamento não exclusivo, o licenciamento que envolve a possibilidade de que um usuário use diversos programas, ou diversos usuários, melhor dizendo, usem aquele programa, né, para ser bem mais claro. Então, temos um programa A e vários licenciados. Licenciamento não exclusivo. Como pode acontecer também o licenciamento exclusivo. Então, eu posso ter uma semelhança porque existe um prazo determinado, né, mas desenvolvi um determinado programa de computador para aquela empresa específica. Pode ser uma lanchonete, pode ser uma cadeia de exibição no circuito cinematográfico, enfim, e a exploração daquele determinado trabalho, né, durante um certo período de tempo. E esse contrato também pode mudar, pode existir uma situação até de cessão. Na verdade, o que é protegido quando se discute o direito autoral, no que diz respeito aos programas de computador, é o código-fonte. Então, há o depósito de um envelope com o código-fonte, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de acordo com o que dispõe a Lei 9.609 de 98, mas notem que não há a mesma análise que existe em relação às patentes. Não se analisa a situação de atividade inventiva, de novidade, não é? E a possibilidade, a questão que se tem do aproveitamento, o aproveitamento da patente, enfim. É importante que se diga que, em relação a tudo isso, não há uma situação de obra, no que diz respeito aos programas de computador, de uma obra reconhecida imediatamente como utilitária. Foi um grande debate, né, que surgiu aí nos anos 80, e hoje em dia o que nós temos é uma equivalência entre as obras literárias e os chamados programas de computador. O raciocínio surgiu da ideia de que seria possível transformar tudo isso em uma sequência de comandos. Esses comandos poderiam ser impressos. Por que isso é importante? Porque nós estamos diretamente relacionados
ao conceito que existe de licenciamento via Creative Commons. O Creative Commons, em boa parte, ele foi desenvolvido tendo em conta os programas de computador. Os programas de computador têm algumas características interessantes. Existia até quem sustentasse que não seria, ou não deveria ser pelo menos, né? Foi a linha que se adotou no Brasil. O Denis Borges Barbosa, inclusive, escreveu um interessante prefácio a esse respeito de uma obra justamente do professor Manuel Santos. Então, o professor Denis Barbosa escreveu nesse prefácio, sustentando que o Brasil, ou lembrando, melhor dizendo, que o Brasil sustentou durante um determinado período que não deveria ser nem protegida esta obra pelo direito autoral, nem pelo direito industrial, seria como um terceiro gênero. É um tema bastante interessante e relacionado também à questão da transferência de direitos patrimoniais de autor. Bem, a questão central envolve justamente os direitos patrimoniais de autor que estão ali elencados no artigo 29 da Lei 9.610, que passa inicialmente pelo uso total ou parcial da obra. Nós temos também a autorização para comunicação ao público, a autorização para fixação e ainda até mesmo a possibilidade do chamado upload, a possibilidade de colocar um determinado arquivo em nuvem. Então, a lei de direitos autorais não é uma lei tão superada como muitos pretendem sustentar, até porque o ano de aprovação da lei, que foi 1998, equivale também, 1998 no Brasil, Lei 9.110, equivale ao ano de aprovação da lei equivalente nos Estados Unidos da América, que justamente foi a lei de direitos digitais do milênio, aplicada ao direito autoral. Vamos aproveitar este momento para justamente examinar a nossa primeira questão dentro do quiz. Assinale a alternativa correta. Então, a primeira alternativa A cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato. Essa foi a alternativa A. Alternativa B. Na hipótese de não haver a estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 10 anos. A terceira alternativa, a cessão será válida para todos os países de língua portuguesa por força de tratado específico sobre o tema. E a última alternativa, a alternativa D, a transmissão total e definitiva dos direitos autorais independe de forma e é admitida tanto por escrito como verbalmente. Vamos observar qual a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa A. A cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato. Por que isso? Justamente porque o autor ele não pode ser prejudicado. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma emissora de radiodifusão que tivesse estabelecido uma cessão de um autor de telenovelas. Aquela cessão, se tivesse ocorrido, por exemplo, nos anos 80, só valeria para a própria televisão, não valeria, por exemplo, para a internet. Então, só vale para o que já existia à época do contrato. No momento atual, nós podemos ter inventos que sequer nós podemos imaginar, não é? E a repercussão desses eventos esses inventos só vão ser devidamente compreendidos no futuro, também trará desdobramentos para o direito autoral. As outras alternativas, alternativa B, por exemplo, na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 10 anos. Na verdade, o prazo máximo é de 5 anos. Nós temos um prazo que não pode exceder 5 anos. A cessão será válida para todos os países de língua portuguesa por força de tratado específico sobre o tema. Não, a cessão ela é válida apenas para o território brasileiro, é válida apenas para o Brasil e qualquer outra possibilidade de ampliação é restrita, a não ser que nós tenhamos cláusula específica tratando dessa questão no contrato de edição. E a alternativa D, transmissão total e definitiva dos direitos autorais, depende de forma e é admitida tanto por escrito como verbalmente. E aqui, quando falamos em transmissão total e definitiva, em outras palavras, temos cessão. E a cessão só admite forma escrita. Ela exige alguma solenidade, e não é possível
uma situação totalmente informal, como o contrato de natureza verbal. Então é importante que se coloque isso, por quê? Porque a cessão é algo muito drástico. Existem setores em que a cessão ocorre. Por exemplo, é praxe, em parte do mercado editorial, que o tradutor ceda os seus direitos, o que não acontece com o autor de obra originária. Na verdade, o modelo ideal seria o que seguisse a lei de direitos autorais e cada nova publicação deveria levar em conta a possibilidade de ceder aquele direito só como última hipótese. Seria a última hipótese, então, que nós deveríamos ter uma concessão entre o tradutor e a editora, deveria vigorar um sistema baseado na concessão. Esse seria o sistema ideal. Às vezes, é possível observar que o judiciário já examinou esse tipo de questão. Por exemplo, houve uma obra muito conhecida que foi traduzida para o português e depois foi transformada em filme. E esse caso, ele não chegou a ser analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi analisado só em primeira instância. O que aconteceu? Existia um contrato verbal entre a tradutora ou os tradutores, que eram 2 tradutores, e a editora, e foi uma sorte. Por quê? Porque não é a praxe do mercado. Normalmente o contrato é um contrato escrito. E aí essa empresa, essa editora, depois transferiu os direitos transferiu como se fossem seus os direitos para a legendagem do filme. Então o filme foi lançado no Brasil com grande sucesso e as legendas nada mais eram do que trechos de tradução desses autores. Isso foi levado ao Poder Judiciário e, por sorte, o que existia era um contrato verbal. Por quê? Porque senão a possibilidade de êxito desses tradutores seria muito reduzida. Então é importante chamar a atenção para esse aspecto. Bem, então quando falamos do artigo 29, já mencionado aqui, temos direitos de natureza patrimonial. E quando se menciona, por exemplo, o artigo 28, nós temos até algo muito próximo, eu citei aqui o Código Civil, algo muito próximo aos poderes inerentes à propriedade, que são descritos no 1228 do Código Civil. Então, ali nós temos a possibilidade de uso, né, utilização do bem, temos a possibilidade de fruição do bem. Então, eu posso cobrar aluguel, por exemplo, pelo uso de um apartamento, pelo uso de uma casa. Existe a possibilidade também de reivindicar aquele bem, né? E ainda a possibilidade de dispor, de me desfazer do bem. O artigo 28 da Lei de Direitos Autorais, ele aponta para essa solução. Mas apesar de apontar para essa solução e descrever dentro da Lei de Direitos Autorais, no 28, nós temos algo muito próximo aos poderes inerentes ao proprietário, e mesmo pelo fato de nós termos uma Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que regule os direitos intelectuais como um todo, propriedade industrial e direito de autor, cabe lembrar que não é um sistema perfeito de propriedade. Tanto é que o termo propriedade, ele não é isento de críticas. É possível substituir com vantagem o termo propriedade intelectual pelo termo direitos intelectuais. Por quê? Por uma série de fatores, né? Eu vou só me ater a alguns aqui, mas queria lembrar que a professora Silmara Juní de Abreu Quinelato defendeu uma tese de titular na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e elencou justamente 11 diferenças, e dessas diferenças eu poderia lembrar, por exemplo, que nós temos a possibilidade de aquisição dos direitos autorais, não pelas mesmas formas que ocorrem, por exemplo, os bens móveis. E vale aqui uma ressalva, uma pequena nota de rodapé, porque o artigo 3º da Lei de Direitos Autorais equipara os direitos autorais aos bens móveis. A mesma coisa acontece também em relação ao direito industrial. A 9279 de 96 equipara o direito industrial a um bem de natureza móvel. Em si, um direito, seja um direito de crédito, seja um direito de natureza intelectual, como ocorre com o direito autoral ou com o direito industrial, em si é incorpóreo. Eu não posso tocar, não é tangível, mas para a circulação do bem é necessário que o legislador coloque, olha, esse bem é móvel, esse bem é imóvel. No caso, por exemplo, do direito à associação aberta,
que é um direito de natureza patrimonial, ele é considerado como um bem de natureza imóvel. Por quê? Porque ele vai exigir muito mais, vai exigir na sua circulação uma formalidade maior. Nós precisamos da outorga conjugal, autorização do homem, autorização marital, ou da outorga da esposa, outorga uxória. E essa necessidade de autorização torna a transmissão de um bem imóvel muito mais difícil. Em relação a um bem de natureza móvel, se comparamos o artigo 3º da Lei 9.610 e as formas tradicionais de aquisição da propriedade imóvel, por exemplo, nós vamos encontrar a tradição, que é a forma por excelência de transmissão dos bens móveis, da mesma forma que os bens imóveis são transmitidos por registro. Então, vamos encontrar a tradição, vamos encontrar o uso capião, vamos encontrar a comistão, a confusão, a especificação, quer dizer, diversas formas. Todavia, em nenhuma delas nós temos algo tão significativo como a criação. Podemos, sem dúvida nenhuma, encontrar em relação aos bens de natureza móvel, comistão, confusão, especificação, como eu citei, mas a criação é algo tão relevante que aproxima, por exemplo, o direito industrial e o direito autoral. O que muda de um para outro? No caso do direito autoral, nós temos uma criação de natureza estética. No caso do direito industrial, uma criação de natureza utilitária, de natureza técnica. E isso, particularmente, já afasta o direito autoral de uma visão tradicional da propriedade. Notem que não é essencial que a todo instante se fale em propriedade. Eu posso muito bem falar em direito, o que abrange tanto aspectos de natureza patrimonial, que é o que nós examinamos aqui, como também direitos de natureza extrapatrimonial, como é o caso dos direitos morais do autor previstos no artigo 24. Então, é algo muito mais completo falar ou tratar da questão sob o prisma dos direitos e não da propriedade, porque a propriedade é uma espécie que está dentro dos direitos reais, que, por sua vez, os direitos reais estão inseridos nos direitos patrimoniais ao lado dos direitos obrigacionais. Então, é algo muito mais amplo, como eu disse, mencionar ou tratar da questão analisando esse tema à luz dos direitos e não da propriedade. Outra questão também importante, ao lado também do fato de que os direitos autorais e também o direito industrial não possuem uma natureza exclusivamente patrimonial, eles têm também aspectos de natureza moral, lembrar que existe uma situação de perpetuidade, ainda que outra forma de aquisição da propriedade possa se sobrepor à propriedade inicial, como o caso, por exemplo, da uso capião. Alguém pode ter um determinado terreno, consta ali na matrícula, no cartório de registro de imóveis, o nome do titular do direito de propriedade e alguém acaba se sobrepondo por meio da uso capião. Então, ajuiza uma ação de uso capião, questão também que pode ser usada como matéria de defesa, a súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, mas é importante dizer que essa questão inclusive da uso capião, que não se admite uso capião de direitos de natureza intelectual, quando se discute como regra a propriedade ela é perpétua, ela passa de pai para filho, para neto, trineto e assim vai, se não existir nenhuma modificação. Isso não acontece em relação aos direitos intelectuais. Por exemplo, se pensarmos na 9279, a proteção da patente de invento a contar da data de depósito é de 20 anos, portanto um prazo bastante curto, não é? Ou 15 anos para modelo de utilidade, ou ainda podemos mencionar a proteção em relação ao direito autoral, que é vitalícia, se não existirem herdeiros após a morte do autor, cai em domínio público imediatamente, mas se existirem, nós temos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor, artigo 41 da Lei de Direitos Autorais, mais 70 anos. Então, não há aquela ideia de que a propriedade é perpétua. Como conciliar, então, uma situação com a outra? É possível conciliar essa concepção com aquela concepção mais tradicional? Na verdade, existe uma precisão maior, uma precisão teórica, por uma questão de conveniência histórica, foi um dado histórico, o fato de que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual foi criada em razão da Convenção da revisão de Estocolmo, da Convenção de Berna, que ocorreu no ano de 1967, na cidade de Estocolmo, na Suécia, houve a necessidade de criar um órgão que reunisse direito autoral
e direito industrial e chamou-se a isso propriedade, um órgão no qual há a chamada propriedade intelectual. Mas não há nenhuma desvantagem em usar o termo como direitos intelectuais. E os direitos intelectuais envolvem o quê? Envolvem o maior cuidado nessa transmissão. Não é uma situação que envolve, por exemplo, uma compra e venda comum. Por isso que, até quando se discutiu a Lei 9.610 de 98, uma das propostas que surgiu foi exatamente eliminar a cessão, eliminar essa possibilidade de transferência definitiva. Nós só teríamos possibilidade de transferência temporária desses direitos. E não é raro que nos tribunais surjam questões dessa natureza, sempre discutindo o porquê de transferir definitivamente direitos de natureza autoral. Ainda em relação à proximidade que poderiam existir, ou que poderia existir entre o direito autoral, ainda que o direito autoral normalmente seja estudado à luz principalmente à luz dos institutos de direito civil, especial em direitos reais. Infelizmente é um problema, na maior parte do país nós não temos faculdades que desenvolvem programas de direito autoral, por isso é uma oportunidade aqui no Saber Direito que nós temos de desenvolver esse tema especificamente, mas normalmente é um tema que está limitado ao livro de direitos reais, quando há um curso de direito civil, a uma parte dos direitos reais destinada ao direito de autor. Mas, por exemplo, se discutimos posse, então existem os interditos possessórios, a possibilidade de que, pensando em um bem de natureza corpórea, seria possível usar o interdito proibitório, a manutenção de posse, a reivindicação, a reintegração de posse, que são institutos, a posse é a aparência da propriedade, e existe ao lado das ações que são realmente questões que envolvem direito de propriedade, as ações petitórias, ação em que se reivindica o direito de propriedade, mas o que é importante lembrar? Nenhuma das ações de natureza possessória, nenhum dos interditos possessórios, pode ser utilizado nos dias atuais. Por quê? Porque existe a súmula 228 do Superior Tribunal de Justiça que veda o uso de interditos possessórios para a defesa de direitos autorais. Logo, esse é um argumento a mais que é utilizado para que nós possamos tratar da questão dos direitos patrimoniais de autor de uma forma diferenciada daquela que é tratada no direito civil. Então, vamos à segunda pergunta do nosso quiz. Então, vamos à segunda questão do nosso quiz. Quanto ao editor, é incorreto afirmar que: alternativa A, ao editor compete fixar o preço da venda sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra. A alternativa B, o editor será obrigado a prestar contas bimestrais ao autor sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado. A alternativa C, o editor é obrigado a facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição. Ainda a alternativa D, se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar nos 30 dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. Então, qual seria a resposta incorreta? A resposta incorreta é justamente a alternativa B. Por quê? Porque ali está previsto que o editor será obrigado a prestar contas bimestrais ao autor sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado. Na verdade, o que está expresso na Lei 9.110 de 98 é que a prestação de contas ela é mensal. Todo mês tem que ser prestadas contas aos autores, só que nada impede, nós temos aqui, salvo se prazo diferente houver sido convencionado, nada impede que a prestação de contas por contrato, não pela lei, seja bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e assim vai, anual. Isso tudo vai da conveniência das partes do contrato de edição celebrado entre editor e autor. As outras alternativas, o editor compete fixar o preço da venda sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra, também é dispositivo expresso na Lei de Direitos Autorais. Por quê? Porque não adianta ter uma edição de luxo
porque aquela edição de luxo mesmo tem que ser justificada, né? Quando nós temos capa dura, temos um papel de melhor qualidade, mas aquilo tem que ser analisado tendo em conta o perfil da obra e o perfil do público leitor daquela mesma obra e, às vezes, sem que exista um material de extrema qualidade, a sede de lucro, tentativa de obter um resultado rápido, leva o editor a fixar um preço irreal dentro do mercado brasileiro. E isso, claro, possibilita ao autor que se insurja contra essa medida. Quem fixa o preço da obra é o editor, mas não pode ser algo proibitivo e que possibilite o acesso do consumidor àquela obra. A alternativa C, o editor é obrigado a facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado de edição. Em outras palavras, o editor tem o dever de prestar contas ao autor, é dele esse dever, e o autor sempre deve acompanhar de perto as vendas que são realizadas pela editora com a qual ele contratou. A alternativa D, que também está correta, se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar nos 30 dias seguintes ao recebimento, eles são por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. Então, vamos imaginar que o tema deveria ser desenvolvido de uma determinada forma, foi de outra. Talvez tenha sido desenvolvido de uma maneira até mais original. Se o editor não recusou, considera-se que ele aceitou. Se ele recusou, aí é uma situação contra a qual o autor não pode se insurgir, ele não pode reclamar daquilo. Por quê? Porque a obra foi contratada naqueles termos. Então, o autor ele não pode, de forma alguma, mudar o tema da obra. Às vezes ele, pensando aqui numa obra jurídica, ele resolveu escrever sobre direito de autor. Um curso de direito de autor foi isso que foi contratado com a editora. Só que existe aí uma alteração na lei de direitos autorais e da cabeça daquele autor diz o seguinte: olha, eu vou escrever sobre as mudanças na lei de direitos autorais, as propostas de mudança. Não pode mudar, porque aquilo não interessa ao editor. O que o editor queria era um curso, ou queria um resumo, enfim, não é? Ele tem aqui, se algum advogado for contratado para examinar essa questão, ele tem uma situação muito precisa, que é o texto legal. E esse texto legal deve ser examinado, muitas vezes a resposta está no texto legal e não exige aí grandes indagações doutrinárias. Bem, com isso, claro, não exige grandes indagações doutrinárias, mas eu quero também dizer o seguinte: isso não significa em nenhum momento que o judiciário não deva, nas suas decisões, utilizar como referência, além do texto legal, a doutrina e a jurisprudência. Aliás, jurisprudência sempre muito relevante, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao direito autoral, trabalhos excelentes, não é? Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também, não é? É algo muito importante. Então, por vezes, e é por isso que eu quero enfatizar esse aspecto, por vezes a resposta resulta clara do texto legal, mas sempre o que se deve buscar é o subsídio da jurisprudência, o subsídio da doutrina para uma decisão de maior acerto. Bem, nós encontramos também no artigo 49 algo que envolve a chamada interpretação restritiva. Algo que, aliás, está na parte geral, podemos chamar assim. Não há formalmente uma parte geral, uma parte especial, mas há dispositivos iniciais que podem ser aplicados, em especial o artigo 4º da Lei de Direitos Autorais, que estabelece que o negócio jurídico que envolva direitos autorais deve ser interpretado restritivamente. Isso vale para os contratos, que são negócios jurídicos bilaterais, como vale também para outros negócios jurídicos de natureza unilateral, como, por exemplo, uma disposição de natureza testamentária. Isso será interpretado sempre de forma restritiva. Então, se não está escrito no testamento, se não está escrito no contrato, não pode considerar que aquela cláusula foi elaborada naquele sentido. Da mesma maneira, no artigo 49, inciso 6º, consta o seguinte: não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. Ou seja, se nós tivermos uma autorização, por exemplo, para a adaptação da obra literária para o teatro, isso não significa
que pode-se entender que há uma ampliação, que há uma extensão para o uso daquela obra literária para o cinema. É sempre uma interpretação de natureza restritiva. Se há o direito de traduzir para o português, e eu tenho os direitos em relação à tradução de uma maneira genérica, e o contrato foi celebrado no Brasil, eu não posso entender que eu também posso, se até tem uma filial da minha editora em um país como a Argentina, um país como o Uruguai, falar assim, bom, vou traduzir também, colocar aí para um tradutor efetuar essa tradução para o espanhol. Isso não seria possível. Por que não é possível? Justamente por conta da interpretação restritiva de direitos autorais. Algo também que envolve questões, inclusive, de natureza moral, está no artigo 52. O artigo 52 estabelece o seguinte: a omissão do nome do autor ou de coautor na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. Em primeiro lugar, questão do anonimato. A obra anônima, a obra pseudônima, envolve aí uma obra que é protegida, então se alguém resolveu usar um outro nome para divulgar o seu trabalho, é a obra sob pseudônimo, obra sob nome suposto. Então, alguém usa aquilo, às vezes por não querer se relacionar imediatamente à obra. Caso, por exemplo, de um grande jurista que quer observar uma reação isenta sobre o seu trabalho. O que ele faz? Ele publica uma série de contos ou de poemas e aí coloca um pseudônimo. Ou publica a obra sobre anonimato. Mas isso não significa, o fato de ter publicado a obra sobre anonimato, que não existam direitos, que ele tenha transferido esses direitos, por exemplo, à editora. Tá? Não é uma situação de cessão. Essa situação, inclusive, gera direitos e só interfere na forma de contagem. Por quê? A forma de contagem da obra anônima ou publicada sob pseudônimo é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à primeira publicação. É diferente daquela regra geral que está no 41, no artigo 41 da Lei de Direitos Autorais, em que o prazo é contado como de 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor. E esse prazo geral, inclusive do 41, ele pode ser aplicado às obras anônimas e pseudônimas se essas obras deixarem tal qualidade, deixarem de ter tal qualidade, ou seja, ou tal característica. Se alguém se apresenta como verdadeiro autor daquela obra, ela deixa de ser pseudônima, ou de ter um pseudônimo, ou de ser considerada como obra anônima. Então, é possível que uma obra perca tal característica e aí se aplica a regra geral do artigo 41 da Lei de Direitos Autorais. O contrato de edição, já previsto, né, no artigo 53, ele é particularmente interessante. Né? Nós temos aqui alguns pontos relevantes, como, por exemplo, ter o título da obra, o seu autor e o ano da publicação. Aí eu aproveito para falar um pouco sobre as obras coletivas, que eu já falei em outra oportunidade, mas as obras coletivas são distintas da obra em coautoria. Na obra em coautoria, nós temos 2 ou mais autores. Na obra coletiva, o que existe? Existe uma ideia ou uma concepção de indivisibilidade. Há um organizador, alguém que organiza, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e existem diversas participações individuais que se fundem num todo. Quando alguém, por exemplo, lê uma obra jurídica sobre um determinado ramo do direito, vamos imaginar direito penal, e aparece ali organizador. Aquele organizador é o titular da obra como um todo. Isso, inclusive, já foi objeto de questionamento no Superior Tribunal de Justiça em relação à digitalização de uma revista. Até a decisão foi favorável ao autor, mas era uma situação muito específica, porque existia um contrato a esse respeito e isso acabou, de uma forma ou de outra, vinculando a decisão no seu final. Mas, quando alguém publica um determinado artigo, não se confunde o direito individual sobre essa obra com o direito que se tem sobre o todo. Algo que é muito importante quando falamos da edição e da divulgação das obras no mundo contemporâneo é o que diz respeito às licenças Creative Commons. As licenças Creative Commons no nosso sistema são licenças absolutamente válidas, não há nenhum tipo de restrição quanto a tais direitos, mas essas licenças Creative Commons, na qual
e a qual nós podemos utilizar como referência, fundamentalmente, a licença de atribuição, então a chamada licença BY, que inclusive no Cielo Brasil, ela acaba sendo utilizada, ela traz algumas desvantagens. Por exemplo, primeiro que o nosso sistema já garante, com base no artigo 24, inciso 2º, que qualquer obra terá direito a ser identificada devidamente quanto ao seu autor. O que é interessante nas licenças Creative Commons é que, quando há omissão em relação a alguma restrição, todo uso que não foi mencionado é possível. Já quando nós temos no nosso sistema essa mesma omissão, o que acontece? O uso é proibido. Eu cito um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma licença de vedação ao uso econômico da obra. Então, consta ali, licença de atribuição BY e a licença de vedação ao uso econômico da obra. A partir do momento que eu vejo aquela vedação, eu já posso intuir que qualquer tipo de uso econômico está proibido pelos termos da licença Creative Commons. Mas, se existe somente a licença de atribuição, isso, basicamente, a possibilidade de utilizar gratuitamente e, posteriormente, vender aquele material é algo absolutamente permitido. Isso, por exemplo, comparando o Cielo no Brasil e o Cielo em Portugal, que o Cielo é um grande repositório de artigos científicos, isso é particularmente importante. Por quê? Nós podemos ter licenças que proíbam o uso econômico, que proíbam a derivação de obras, e a diferença é que no Creative Commons tudo tem que ser expresso, e nem sempre isso é realmente possível. Se nós imaginarmos, por exemplo, o que acontece com o Creative Commons no que diz respeito à sua validade, é perfeito. Mas não há informações claras, por exemplo, e houve uma tentativa de adaptação até muito bem feita por alguns juristas aqui no Brasil, dentro do que foi possível, no sentido de preservar também os direitos morais de autor. Então, por exemplo, existe a possibilidade de não permitir qualquer tipo de deturpação, de alteração naquela obra. E, sobretudo, a preocupação com o direito de paternidade na obra. Mas é um sistema que foi criado na sua origem para um sistema objetivo, um sistema como o do copyright, no qual preponderantemente há a proteção de direitos patrimoniais de autor. Vamos então ao nosso quiz, a nossa terceira e última pergunta nesta aula. Bem, então a terceira pergunta coloca o seguinte: uma obra de natureza técnica que exige atualização para uma nova edição, alternativa A, permite ao editor encarregar outro autor da área a realizar o trabalho sem que exista necessidade de informar que a atualização ocorreu. Alternativa B, deve permanecer sem a atualização necessária, uma vez que é um direito moral de autor a integridade da obra nos termos do artigo 24, inciso 4º da Lei 9.610 de 98. Alternativa C, deve permanecer sem a atualização necessária somente diante da negativa do autor, uma vez que é um direito moral deste manter a integridade da obra nos termos do artigo 24, inciso 4º da Lei 9.110 de 98. E a última alternativa, alternativa D, após a negativa do autor em atualizá-la, permite ao editor que transmita a tarefa de atualizar tal obra a outro autor, sendo necessário mencionar o fato na edição. Então vamos ver qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa D. Após a negativa do autor em atualizá-la, permite ao editor que transmita a tarefa de atualizar tal obra a outro autor, sendo necessário mencionar o fato na edição. Esse dispositivo é um dispositivo específico, que é o artigo 67 da Lei de Direitos Autorais, e normalmente surpreende aqueles que têm um bom conhecimento até de direito civil, um conhecimento de direitos da personalidade, porque há a previsão a partir do artigo 11 da Lei, da Lei 10.406 de 2002, do Código Civil, mas, apesar do próprio direito autoral, por meio do artigo 24 da Lei 9.610, garantir a proteção aos direitos morais de autor,
vale lembrar que esse argumento, por exemplo, o artigo 24, inciso 4º, garantir a integridade da obra e vedar a atualização, esse, de fato, é um dispositivo genérico, é um dispositivo que prevê a solução geral. Mas, quando nós temos obra de natureza técnica, que precisa de atualização, caso de uma obra jurídica, de uma obra de administração de empresas, de ciências contábeis, aí é necessário, por vezes, levar em consideração que o autor não tem condições de atualizar aquela obra. E o que é que se faz para se compatibilizar? E sempre considerando, também há um ponto que eu quero acrescentar aqui, que no contrato de edição foi colocada uma cláusula estabelecendo que a editora teria direito a uma segunda edição. Então, por força do artigo 67, existe uma regra específica que é aplicável nesse caso. Então, é obra técnica, precisa de atualização. O autor não podia, por vários motivos, ele não pôde, seja por excesso de compromissos, seja por desinteresse, seja às vezes até por problemas mais sérios, mas existia o interesse da editora lançar. E qual é a forma de compatibilizar tudo isso? Dizer que aquela atualização não foi feita pelo autor da primeira edição ou da segunda edição, enfim, das edições anteriores, e que foi feita por um novo autor. Então, é uma maneira de compatibilizar o direito moral de autor com uma característica da obra, que é uma obra técnica que necessita de atualização. Isso, claro, não vai acontecer com um poema, não vai acontecer com um conto. Por quê? Porque é uma obra já definitiva, fechada. Ainda que, sob o ponto de vista moral, de natureza moral, pouco importa, durante a vida do autor, que seja uma obra de um tipo ou de outro, porque o autor pode atualizar, pode dar um novo fim. Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque tem uma obra, às vezes, de êxito, que já foi aceita pelo público, e o autor não vai mudar o final. Mas é direito seu, inclusive, modificar a obra. Da mesma forma como o autor pode impedir que uma obra seja alterada, ele próprio pode alterar a obra que ele criou. Esse é um direito moral de autor. Nós temos também, em relação aos direitos de natureza, os direitos patrimoniais de natureza que envolvem a obra literária, uma situação como, por exemplo, a situação que envolve o falecimento, uma situação extrema, né? Alguém, por uma situação qualquer, acaba falecendo e a obra é incompleta. Essa é uma questão interessante, porque eu tratei aqui do domínio público e domínio privado, né? Mas, enquanto a obra está em domínio privado, nós temos ali os herdeiros. Os herdeiros podem ser tão ou mais hábeis até do que o autor que eles sucederam. Podem ser pessoas que atuem no mesmo setor, né? Cito sempre o caso, embora é claro que sem nenhuma hierarquia, porque os dois são brilhantes, né? Nós temos o Érico Veríssimo e o Luiz Fernando Veríssimo. Mas o que acontece em relação a ambos? Pensando que o Luiz Fernando Veríssimo foi o sucessor do Érico Veríssimo, por mais brilhante que ele seja, não poderia alterar a obra, porque um direito como esse de modificar a obra não é transmitido aos herdeiros. Ao contrário, por exemplo, de reivindicar a paternidade. Se tivesse uma obra do Érico Veríssimo que não tivesse sido atribuída ao Érico Veríssimo, ele, como filho, poderia pleitear que aquela obra fosse reconhecida. Mas vamos pegar uma situação em que houve falecimento. O artigo 55 estabelece a situação de falecimento ou de impedimento. Por exemplo, uma pessoa que esteja na UTI, uma pessoa que fique em uma situação vegetativa, que não tenha condição de completar aquele trabalho. Do autor para concluir a obra, o editor poderá, e daí se coloca algumas alternativas. Considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável da obra, então é a volta ao estado anterior, a resolução do contrato, o dinheiro que foi adiantado pela editora deve ser devolvido e a obra, por sua vez, não é entregue porque a obra estava incompleta, ocorreu o falecimento do autor. A segunda alternativa é editar a obra sendo autônoma mediante pagamento proporcional do preço. Então, se nós tivermos aqui a possibilidade de que aquela obra seja editada isoladamente, vamos imaginar que ela foi imaginada para vários exemplares, vários volumes, mas o primeiro volume por si só já possibilita que a obra seja vista como uma obra fechada. Então, isso possibilitaria aos herdeiros do autor o lançamento daquela obra
de maneira autônoma. A última hipótese, no inciso 3º do 55, mandar que outra termine, desde que consintam os sucessores, que seja o fato indicado na edição. Notem que há um ponto de contato com o artigo 67, claro que no artigo 67 nós temos o autor em vida, e eu acabei de examinar essa questão justamente no quiz, o autor em vida que não pode concluir. Nessa situação, o autor faleceu. E aí o que acontece? É possível que a obra seja lançada e seja concluída por um outro autor, mas isso deve ser sempre indicado na obra, no texto da própria obra. E temos aqui no parágrafo único a vedação da publicação parcial se o autor manifestou a vontade de só publicá-la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores. Então essa é uma situação que justamente possibilita que a obra não seja publicada mediante manifestação de vontade do autor. Bem, é uma grande satisfação ter tratado desse tema e vamos lembrar que voltaremos na próxima aula tratando exatamente da obra literária e da possibilidade da atualização da obra literária diante dos novos meios de comunicação. Obrigado a todos. Este foi o Saber Direito. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.